Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer um exemplo de estudos de caso 4, transtorno do aspecto autista, para o concurso de professores de educação especial do estado de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esse concurso e para o cargo de professor de educação especial, eu tenho a apostila da parte geral como pedagógica, porque a prova tem 30 questões, 10 de conhecimentos pedagógicos, que são aqueles autores gerais, pedagógico, legislação e documentos institucionais do Estado, e também a parte específica com autores e legislações da educação especial. Cada um custa R$ 20, mas na promoção os dois ficam por R$ 50. Ou você pode adquirir os dois separadamente, fica ao seu critério. Vai ficar na descrição do vídeo o link da Hotmart que você pode adquirir por lá. E comigo no WhatsApp, vai ficar no comentário fixo, meu telefone para contato no WhatsApp. Daí comigo, no WhatsApp, está na promoção os dois por R$ 50. Forma de pagamento Pix ou depósito bancário. Lá na Hotmart não está na promoção, mas tem outras formas de pagamento, como cartão de crédito e boleto bancário, certo? Agora, vocês vão ficar aí com a minha videoaula do estudo de caso 4, transtorno do aspecto autista. Depois eu volto aqui para conversar com vocês de como eu organizei essa aula e também tirar mais algumas dúvidas. Olá, Joana! Hoje na nossa aula de língua portuguesa vamos aprender sobre os gêneros textuais de humor com o objetivo de planejar e produzir esses tipos de textos. Durante a nossa aula eu vou pedir para você se comunicar por meio do seu Flipbook Sistema CCA e aí com o seu dedinho você vai apontando as ações que você quer comunicar para mim durante essa aula, tudo bem? Antes de eu mostrar 3 tipos de gêneros textuais de humor, vamos relembrar o que são os gêneros textuais. São as estruturas dos textos. Então, por exemplo, um texto que eu escrevo para comunicar uma notícia é diferente de um texto que eu escrevo para um convite de aniversário. Então, dependendo da finalidade do que eu quero comunicar para alguém, os textos têm as suas estruturas diferenciadas. O primeiro gênero textual de humor que eu vou mostrar para você, inclusive, eu vou trazer algo que você gosta muito, Joana, que são os super-heróis. Eu também adoro super-heróis, principalmente os da Marvel. Quem são esses daqui? Tem aqui o Hulk, Capitão América, o Thor. Então, aqui nessa historinha, a gente tem o gênero textual de anedotas. O que são anedotas? São pequenas histórias engraçadas que têm um final surpreendente. Então, nessa adenota, o Thor falou pro Hulk, você não conseguirá levantar o meu machado. Daí o Hulk falou, só quem for digno. Daí o Hulk pegou o Capitão América e o Capitão América, olha só, conseguiu levantar o machado do Thor. Olha que engraçado, né? Então teve aqui um final surpreendente. Outro gênero textual de humor é a piada. A piada geralmente é uma frase com pergunta. E olha o super-herói que você adora, o Batman e o Robin. Então, por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Olha a pergunta. Por que será? Porque ele tem medo que o Robin roube. Robin, parceiro do Batman, com a palavra roubar. Olha aí o duplo sentido, né? Também é algo engraçado. E por fim, a gente tem o cartoon, que são pequenas histórias em quadrinhos, né? Que tem também humor e também uma crítica social, geralmente. Então, olha esses super-heróis que temos aqui. Temos o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Batman. E aqui eles estão falando nesse quadrinho que eles não estão achando mais peixe para pescar. Porque nessa praia aqui, o homem está destruindo a praia e está matando os peixes. E eles não conseguem mais pescar nem com os seus superpoderes. Então aqui há uma crítica nesse cartoons. Agora, Joana, eu vou pedir para você, que tal produzir o seu próprio cartoon? Olha que legal! E como que você pode produzir seu próprio cartoon? A Pro vai passar para você
essas figuras com as imagens dos super-heróis em ação. Então tem correndo, tem com a espada, tem voando, tem várias ações aqui. Você pode recortar com a sua tesoura adaptada. Eu também vou te entregar a sua folha pautada de 3 centímetros para você escrever nos balãozinhos aqui do seu cartoon, aliás, né? Você também poderá usar o seu adaptador de lápis para você poder escrever. E como você vai fazer esse cartoon? Então, primeiro, o cartoon, ele tem tanto imagens, como também no balãozinho, vai os diálogos dos personagens. Então, aqui tem os personagens, as imagens, primeiro que eu já trouxe para você. Você vai escolher quais são as ações dos super-heróis e você vai recortar, e eu também te ajudo a recortar e a colar. E depois você vai pensar nos balãozinhos, os diálogos dos personagens, o que os personagens vão conversar. Daí, você pensa, o que pode ser que o super-herói quer falar para o outro personagem? Então, vamos pensar em 2 personagens e pensar numa fala para um personagem e depois para um outro personagem, para a gente estruturar o nosso cartoon. E esse cartoon tem que ter alguma coisa engraçada e alguma crítica, ou pelo menos engraçada, e ao longo da sua produção eu vou passando para te ajudar e você vai comunicando as suas dúvidas e o que você quer escrever no seu cartoon no seu flipbook, certo? Você já terminou, Joana? Então, qual cartoon, explica para mim o cartoon que você escreveu. Você escolheu do Batman? Então o super-herói que você escolheu foi do Batman. E aqui tem um menino. E qual foi o diálogo? Daí mostra pra mim no seu flipbook. Ele escreveu o Batman, falou assim pro menino: quais são os super-heróis que você conhece? Ele fez uma pergunta. E o que o menino respondeu, Joana? Quem ele conhece? Ele conhece como super-herói os professores. Olha que legal! Os professores também são super-heróis? Que bacana, né, Joana? Muito bem. Joana, então você entendeu hoje sobre esses gêneros textuais que a gente produziu, sobre humor? Ficou alguma dúvida, Joana? Comunica para mim no seu flipbook. Não? Tá tudo certo? Se você quiser relembrar alguma coisa, a gente pode relembrar ou depois produzir os outros gêneros como piada e adenotas nas próximas aulas, tudo bem? Então, finalizo aqui. Tchau! Voltando, então eu vou ler para vocês o estudo de caso do transtorno do aspecto autista. Então vamos lá. Então, a aluna Joana, que nasceu em 7 de março de 2011, ela está no 5º ano, então a gente vê que ela está atrasada, né? Então, a Joana, de 12 anos, foi diagnosticada com transtorno do aspecto autista, TEA, nível 2 de suporte aos 4 anos. Apresenta comunicação oral, mas prefere comunicar majoritariamente por sistema robusto de CCA, comunicação aumentativa e alternativa, de baixa tecnologia, o flipbook, que é o que eu utilizei na aula. Então, só aqui mostrando para vocês, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, ó, de flipbook. É um livro mesmo com essas imagens de ações. Então, a criança ela pode apontar as ações de pare, por quê, aonde, quando. Então, ela pode se comunicar por meio dessas imagens. É muito utilizado para os estudantes do TEA. No caso, na aula, eu não trouxe o livro propriamente dito, porque eu não tenho. Se você tiver, é o ideal, mas se não, não tem problema. Imprime uma folha só para ilustrar o flipbook, tá? Não precisa você ter propriamente dito o flipbook, beleza? Ou você pode utilizar placas também com imagens, também é uma ideia bacana. Voltando aqui no estudo de caso, né? Desde a educação infantil, frequenta o ensino regular. Reside com a mãe e a avó materna, ambas participativas na vida escolar de Joana. Possui dificuldades para a sustentação da atenção nas atividades, mas seu período atencional aumenta significativamente quando são abordados temas de seu interesse, que o autista tem o quê? O hiperfoco. Por exemplo, meu irmão é autista, mas ele é no nível
que ele tem total comprometimento. Então, aqui nem cabe pegar ele como exemplo aqui para o estudo de caso da Joana. E o hiperfoco dele é música, que é também o hiperfoco aqui da Joana. Atualmente, ela possui hiperfoco em filmes de heróis, músicas e instrumentos musicais. Apresenta grande facilidade para operações matemáticas. Possui acentuada sensibilidade tátil para texturas, areia, cola, glitter. Até uma professora me perguntou, eu pensei em fazer algo com o alfabeto e utilizar essas texturas. Eu falei, não, Pro, se a criança ela tem hipersensibilidade com esse tipo de material, você tem que evitar eles, né? Continuando aqui, recusando-se a participar de atividades que envolvam manipulação dessas texturas. Joana é bastante carinhosa com professores e amigos, apresenta dificuldade para organizar os cadernos e manter os conteúdos conforme necessário, pois demora para escrever e realiza poucos registros. Na motricidade fina, apresenta dificuldades gráficas na tração das letras e do desenho, sendo necessário pautar folhas com guias maiores de 3 centímetros. Em relação aos conteúdos acadêmicos, apresenta dificuldades para identificação de gêneros textuais, sendo sua produção escrita restrita a pequenos textos. No que se refere às ciências humanas, apesar de dificuldades em manter a atenção nas aulas, interessa-se pelo período do Egito Antigo. Na matemática, apresenta dificuldades na execução das 4 operações, mas grande facilidade para a geometria, formas geométricas, principalmente quando são utilizados recursos visuais. Então, aqui, na aula de 7 minutos, que é o máximo que você pode fazer, de 5 a 7 minutos, não pode fazer menos que 5, está eliminado, e de 7 para cima, você será pontuado, né? Não dá para abordar tudo que está aqui no estudo de caso, então você vai escolher apenas uma coisa. Aqui no edital não diz, você tem que escolher só a dificuldade do estudante. Pode ser também o que ele tem mais facilidade. Eu optei por escolher algo que a Joana tinha mais dificuldade, que era a questão dos gêneros textuais. E qual foi a ferramenta de acessibilidade que eu usei? Eu usei o Flipbook, que é a tecnologia, baixa tecnologia. Então, quando fala assim, tem que usar recursos tecnológicos, nem sempre é o computador, tablet, essas coisas. A tecnologia também são coisas de baixo custo, sucata, papel, enfim. Então, eu usei o recurso da comunicação, né, do Flipbook, da baixa tecnologia, e a questão da dificuldade com os gêneros textuais, de identificar os gêneros, como também de produção de escrita. É claro que na aula eu não propus escrever um texto muito grande, mas um texto pequeno, mas a gente vai começando do pequeno para o maior, né? O que era mais importante era identificar as diferenças dos gêneros textuais, mas você poderia escolher outra coisa também. Se não fosse os gêneros textuais, poderia escolher a questão das formas geométricas ou da dificuldade das 4 operações, mas sempre utilizando esse recurso aqui para melhorar a comunicação, porque ela tem, por mais que ela tenha a comunicação oral, ela tem a preferência e tem a facilidade da comunicação aumentativa e alternativa. Então, a gente vai utilizar ferramentas de acessibilidade para quebra de barreiras para esse estudante está de acordo com o conteúdo que ele está estudando no 5º ano, que eu peguei até a habilidade, eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, do currículo paulista do 5º ano, que é a produção de escrita, planejar e produzir, que foi os objetivos que eu falei na aula, com autonomia, AD notas, piadas, cartoons, contos, entre outros textos do campo artístico, literário, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, a minha aula está bem claro no edital. Até agora, o edital, na parte da educação especial, não houve retificação. Então, é uma aula mesmo e diz que você tem que dar aula, né? E eu utilizei aqui o currículo paulista. Se é o 5º ano e eu escolhi trabalhar a dificuldade aí do gênero textual, eu fui lá no currículo paulista, fui ver o que está sendo trabalhado no 5º ano e peguei essa habilidade aqui para trabalhar na minha aula e, é claro, eu fiz as adaptações necessárias para a quebra de barreira para esse estudante com TEA, certo?
Então, é isso que você vai fazer, né? Para pegar tudo aqui. Escolhe um. Daí, por exemplo, eu vou trabalhar as 4 operações. Vai lá no Currículo Paulista, vê o que está trabalhando as 4 operações. Vê qual é a ferramenta de acessibilidade que você vai utilizar para o estudante. Não importa se é esse estudo de caso do TEA ou se é de outra deficiência que você vai utilizar, certo? Daí você faz de acordo com a deficiência, de acordo com as habilidades e dificuldades do aluno e com a aula em si que você vai dar. Outra dúvida que ficou da primeira aula que eu fiz do estudo de caso. É para fazer uma aula como se estivesse na sala de recurso ou na sala regular? Aquela primeira eu fiz na sala regular porque no estudo de caso dizia que a aluna ela tinha dificuldades ali de interação com a sala, principalmente trabalhos em grupos. Aqui eu preferi gravar falando apenas para a Joana, como se eu estivesse na sala de recurso. Você não precisa falar a sala de recurso ou a sala regular, você não precisa falar onde você está. Você precisa falar da Joana, se direcionar à Joana. E naquela aula que eu fiz da deficiência intelectual também está certa, porque o tempo todo, por mais que eu envolvi toda a sala, eu sempre falava lá, se eu não me engano, o nome da estudante era Fernanda, Maria Fernanda. Deixa eu até confirmar aqui que era o primeiro estudo de caso, Maria Fernanda. Então, sempre lá na aula eu falava para Maria Fernanda. E aqui na aula eu sempre me direcionava a Joana, certo? Então, por exemplo, eu vou gravar esse tema da deficiência auditiva. Eu sempre vou falar para o João, para o José Pedro, aliás, aqui eu vou sempre falar para o José Pedro. Então, não importa se é na sala de referência ou na sala de recurso, mas sempre se refira ao estudante do estudo de caso. Sempre se lembre disso, ok? E assim, não dá para me gravar todos os estudos de caso, também pedir, grava todos os temas de geografia, não dá, gente. É impossível, né? Já dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo. E também aqui é mais uma orientação, não, lembre-se sempre, não é para copiar. Você pode até copiar e outra pessoa ter a mesma ideia e se ficar aí considerado plágio, poderá ser eliminado. Então, tomar cuidado com isso. Então, aqui é mais uma orientação, que muitas pessoas estão perdidas em como fazer esse estudo de caso, que realmente está muito estranho, porque para mim, estudo de caso na educação especial era para fazer planos de ações a partir de quebra de barreira com essas dificuldades, e não uma aula propriamente dita. Mas como no edital está como é para dar uma aula e até agora não houve retificação na educação especial e já está chegando aí o dia 20 de julho, então vamos fazer de acordo com o que está no edital, certo? Então não dá para me fazer todos os temas aqui, mas eu espero ter esclarecido mais algumas dúvidas que vocês ficaram em relação ao estudo de caso da educação especial. Então, gente, é uma aula, gente. A única diferença é que você vai fazer as adaptações de acordo com a deficiência e com as particularidades que já estão apontadas aqui daquele estudante. É só isso, não tem segredo. Muita gente quer desistir ou falar, eu nunca dei aula em educação especial. Como eu falei, eu nunca dei aula como professora de educação especial. Eu tenho após, eu tive experiências de estudantes com deficiência na minha sala regular, trabalhei em conjunto com um professor e professora da educação especial que me dava assessoria, mas eu não era a professora de educação especial. Mas eles me ajudaram e eu também fui correndo atrás e também pesquisando. Você precisa, como professor, não importa se é educação especial ou a educação regular, você, na sua aula, você precisa pesquisar, você precisa estruturar, faz um plano de aula, faz um roteiro. Muita gente, todo dia no celular, bomba de mensagem. Eu pago quanto você quiser para fazer o roteiro. Gente, eu já falei, eu não vou fazer porque é autoral. Então, isso até infringe as regras do concurso, isso eu não vou fazer. Tem professor que faz, eu não estou aqui para julgar ninguém, todo mundo é adulto, você está livre para fazer o que você quiser, mas você fica ciente que tem a questão do plágio. Quem garante que aquele professor que está aí vendendo aí roteiro, ele está fazendo um roteiro diferente para cada um? Pense nisso, tá? Então, tenta fazer. Talvez você não vai conseguir os 40 pontos, não vai. Mas eu tenho certeza que você consegue sim, pelo menos tirar a nota mínima de 10 na prova prática. Não está muito difícil, é só fazer uma aula e fazer as adaptações conforme a deficiência e a história do estudante. Beleza?
Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!